Oi, gente. Sou Ana Carolina Franco, sócia do Valença, na área bancária. Eu estou hoje aqui com a Sandrelly Jorge, minha companheira aqui também de sociedade do Valença, sócia da área penal. E vou abordar com ela aqui um temáticozinho um pouco recorrente no nosso dia a dia, que é sobre os crimes, são os crimes cibernéticos aí, dentro do direito bancário. E aí, como os bancos hoje estão se preparando para enfrentarem esses crimes, as operações frente a todas essas tecnologias, os avanços. E aí a gente enfrenta também muitas fraudes dentro do direito bancário. E eu vou pedir aqui para a Sandrelly contribuir um pouquinho com esse assunto, né? Trazer para a gente um pouco do dia a dia dela lá dentro do escritório, falar só um pouquinho, brevemente aqui, sobre essa parte de lavagem de dinheiro, de crime cibernético. E vamos começar aqui, Sandrelly, tá com você. Olá, boa tarde, Carol. Um prazer estar aqui no podcast do Valença, né, da nossa casa, com você que é sócia também. Sobre a questão, né, da segurança de dados, para tratar dessa questão da segurança de dados, que é um tema tão atual e tão necessário. Hoje, quando a gente fala de crimes cibernéticos, um dos principais crimes que têm sido recorrentes, principalmente nas instituições bancárias, é o sequestro de dados, né? Então, os hackers têm invadido os sistemas para buscar os dados. A gente sabe que na nossa atualidade, né, na vivência de uma realidade 4.0, já aí emergindo uma realidade 5.0, os dados entram como um bem extremamente valioso, né? E aí vem sendo também, né, mais um bem que os bancos têm que tratar de forma muito responsável. E a gente também tem a preocupação, como o escritório de advocacia, de gerir todas essas informações que vêm dentro do próprio cliente, para não expor um possível problema interno ou até mesmo um problema de uma outra pessoa, de um terceiro, envolver aí um dado do terceiro também dentro de uma operação do jurídico, né? Sim, com certeza. E dentro desse arcabouço de possibilidades de crimes, né, que as instituições bancárias ficam aí expostas, é necessário que a gente tenha, hoje em dia, primeiro, uma política de adequação de proteção de dados, né, até porque hoje a gente tem a vigência já da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas, para além disso, existe essa necessidade cada vez mais de uma privacidade, seja pelo direito fundamental à questão da privacidade, que isso já está consagrado na Constituição de 1988, seja agora pela questão da preciosidade dos bens. Afora isso, eu também vejo como possibilidade, né, e uma necessidade de atenção do sistema bancário, dos bancos de uma forma geral, a necessidade de observância com relação às transações bancárias. A gente sabe que hoje o Brasil tem o COAF, né, que é um conselho que fica aí responsável pela fiscalização das questões de operações financeiras, e dentro dessas operações financeiras hoje nós temos operações de ativos digitais, e um desses ativos digitais mais valiosos hoje, por exemplo, é o NFT, né? Então, essa questão de atentar para que o banco não seja conivente com lavagem de dinheiro, não possa até responder administrativamente a algo perante algum órgão administrativo fiscal das operações, ou que possa passar por alguma investigação, né, principalmente os gerentes que ficam aí à frente. Então, toda a necessidade de observância para uma cadeia de proteção que antes era tida só como um instrumento de trabalho, e hoje, na realidade, para além de ser um instrumento de trabalho, é um ativo também financeiro, e é algo passível de ser tanto um meio de crime, um meio de manipulação, como o produto do próprio crime. E cada vez mais o escritório de advocacia ele precisa se aperfeiçoar, né, entender como essas operações são feitas, e sempre estar trabalhando uma estratégia junto com o cliente, né? Cada dia que passa eu digo que os criminosos estão mais criativos. Então, se o escritório ele não busca entender desde o início daquela operação, desde que começou o motivo daquele dado ou ter sido sensibilizado, ou do criminoso ter conseguido, através de um phishing, enfim, o acesso àquele dado,
torna até mais difícil a gente produzir uma prova e trazer para o judiciário, porque o judiciário ele ainda é muito tendencioso a colocar a culpa sempre dentro da instituição financeira, e aí foge muito do dia a dia, que a gente vê que nem sempre é assim, né? E quando se trata da proteção de dados, essa responsabilidade da instituição financeira aumenta, né? Principalmente em uma era de internet banking, de Open Finance, né? De vários instrumentos que estão aí sendo utilizados como uma forma de ganho também para o banco. E já passei por várias situações, por exemplo, de fraudes, de estelionatos envolvendo instituições financeiras em que a instituição financeira acaba sendo responsabilizada pela devolução de valores milionários. Isso por quê? Porque não observou, por exemplo, as documentações de uma conta que foi aberta de forma digital e que eram falsificadas, seja também pela inobservância de assinaturas e tratativas com relação à antecipação de valores, quando a gente está falando de maquinetas, né, de compra a crédito. Então, tudo isso é necessário uma atenção, né, na antecipação dos recebíveis, na conta para a qual está indo, se os valores precisam ou não de uma atenção maior. Então, é necessária essa sensibilidade do banco e também a orientação jurídica desse banco para que não incorra, às vezes, em condutas que podem parecer simples, mas que acabam tendo um desfecho difícil de identificação, principalmente de autoria. Então, quando a gente fala hoje de crimes cibernéticos ou de crimes comuns que são praticados por meio da internet, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificação de autoria, né? Tanto pela questão hoje de um falseamento de IP, de ID, de máquina, que pode ser posto como se fosse de um outro país, sei lá, da Rússia, e aí essa informação fica inacessível ou é uma informação fraudada. E aí a gente precisa mais uma vez bater na tecla de que o judiciário também tem que acompanhar, né, essas evoluções, esses avanços, tanto nos crimes cibernéticos, nas novas tecnologias, para também não deixar o consumidor ou a vítima mesmo refém, né, de uma operação e de não poder acompanhar o avanço tecnológico, que é o que a gente vê que acontece muito em qualquer país que a gente acompanha. Eu acho que é isso. É isso, Carol. Foi um bate-papo rápido, né? Depois a gente conversa com mais profundidade sobre a temática. Tem muito que ser visto e tem muito em comum entre o direito penal econômico e o direito bancário. E foi um prazer. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Boa tarde, gente. Foi esse nosso bate-papo aqui breve. E é isso.